Olá, acadêmicos e acadêmicas dos polos de Buritis, Pompéu, Águas Formosas. Nós estamos aqui hoje para a nossa última aula da disciplina Teoria e Metodologia da História. Para essa aula, pessoal, eu pensei em trazer algumas questões relativas às transformações na escrita da história, é, trazendo pontos novos, né? Mas pegando já algumas coisas que nós trabalhamos lá nas aulas iniciais. Parece-me que na terceira aula, mais especificamente, tá? Então a gente vai falar sobre essas transformações na escrita da história, tá? E vamos ter como base um textinho do Peter Burke, né? Que fala sobre a nova história, seu passado e seu futuro. Então, a gente vai analisar esse texto e vai acrescentar mais algumas questões, tá? Para que, ao final da aula, né, todos e todas possam compreender as questões sobre essas transformações na escrita da história, e a emergência aí da nova história, tá? Então, bora lá para mais uma aula. Aqui eu trouxe para vocês, né, uma a capa do livro de Jacques Le Goff, Pierre Nora, História, Novas Abordagens, né, que é o pontapé inicial, vamos dizer assim, né, a primeira vez que esse termo, né, surgiu, né, a nova história, foi a partir dessa coleção de textos, né, que Le Goff publicou ali na década de 70, me parece, 70, exatamente. Bom, então, o texto inicial aqui do Peter Burke, ele vai colocar algumas questões para gente, né? Assim, a partir aí da década de 60, 70, a gente tem uma expansão do universo dos historiadores, né? Um momento em que a história nacional vai dividir espaço com a história mundial e regional, tá? Temos, como vocês já viram aí nas aulas passadas, a emergência de novos campos para a história, né? Temos também uma separação da história social e econômica, né? Porque surgem aí questões de demografia, né? Questões referentes ao trabalho, à história urbana, né? À história rural, aí assim sucessivamente. Então, novos temas para a história econômica, deixa de ser somente a questão da produção e passa a focar no consumo, e o consumo ele já abarca também uma questão cultural, tá? O meio ambiente passa a ser tema de estudo, né? Publicidade, gerenciamento. Então, a gente tem uma expansão do universo dos historiadores, tá? E essa expansão, ela vai causar problemas, tá? Ela vai trazer os prós e vai trazer os contras, que a gente vai ver lá mais para frente, tá? É, Então, o texto do Peter Burke é a nova história, seu passado e seu futuro. E aqui a gente, a partir desse texto, das questões apresentadas pelo autor, a gente, né, pode aqui traduzir qual é o significado dessa nova história, né? Ela é de fato nova, ela é somente uma moda, né? Algo ali para resolver problemas imediatos e pronto, né? Ela vai substituir a escrita da história tradicional. Quem é que inventou, né? Então, são questões colocadas pelo autor e que são interessantes para a gente, né, entender um pouco mais sobre isso. Então, a origem da expressão, como bem colocado, como a gente já falou lá no início, né, é a coleção de textos editada por Jacques Le Goff, né, e ela é uma história produzida na França e ela está, em alguma medida, associada ao movimento dos análises, tá? Ela é escrita basicamente para se opor ao modelo tradicional de fazer história, tá?
Então, a gente observa nessa escrita, né, um deslocamento do eixo nacional para o mundial e regional. E podemos perceber também uma aproximação com a antropologia, com a sociologia e com a economia e com a psicologia, tá? Hum. Como que essa nova história pode ser definida? Como é que a gente pode definir? Ela é inicialmente definida por aquilo que ela não é, né? Pela negação, tá? E ela é basicamente, né, algo, uma escrita que vai se opor ao modelo do século XIX, né? Que é o modelo rankiano, né? Aqui do Leopold von Ranke, tá? Ah, o autor traz para gente 6 pontos onde é possível a gente comparar, né, a fazer um contraste, né, entre os pressupostos do paradigma tradicional, né, da história tradicional, e as questões abordadas pela nova história. Então, são 6 pontos interessantes para a gente colocar aqui. Bom, a história tradicional, como vocês se lembram, né, ela é focada em uma história política e está basicamente relacionada ao Estado. Nesse sentido, a história nacional é privilegiada. Então, a gente tem aí um privilégio de uma história nacional focada dos grandes líderes, né? Então, essa é a história tradicional. E a nova história, ela vem trazer o quê, né? Uma realidade que é social e culturalmente construída, tá? A perspectiva da nova história é essa, tá? Nessa nova história, as questões regionais, né, estão mais em evidência, ganharam mais relevância, mais importância, tá? E muito disso, vocês vão ver lá na frente, tem a ver com as novas abordagens, com os novos problemas, com os novos sujeitos e, consequentemente, com as novas fontes, tá? E aqui a gente tem também a predominância de sujeitos e temas diferentes, tá? Então, a gente tem a infância como tema, a morte, a loucura, o clima, o corpo, a mulher. A gente tem outros, muitos outros, né? É, por exemplo, a questão ecológica também, tá? O ponto 2, a história, né, como narrativa dos acontecimentos, era aquilo que privilegiava a história tradicional. Com essas transformações que acontecem e que trazem mudanças na escrita da história, a gente tem uma preocupação com as estruturas. Por exemplo, o Mediterrâneo de Fernando Brodel, tá? Para ele, né, o que importa são as mudanças econômicas e sociais de longo prazo. Então, aí é um exemplo, né, daquilo que a nova história se opõe à história tradicional, tá? A história tradicional ainda se preocupa com uma história vista de cima, porque é a história da nação que importa, né? É a história dos grandes líderes e seus feitos, né? É a história dos grandes generais ou dos membros, né, da igreja, né, do corpo eclesiástico, aqueles que estão lá no topo, né? E as transformações, né, eh, na escrita da história trouxeram uma preocupação com a história vista de baixo, né? Então aqui nós temos as opiniões e a vida das pessoas comuns passam a ser tema de pesquisa, tá? Então a gente tem outros personagens entrando em cena, né? E a gente tem outras histórias sendo contadas, outras memórias sendo privilegiadas, tá? São questões que fazem e que são muito diferentes, tá? Muito diferentes daquilo que a história tradicional pregava. Aqui, por exemplo, eu trouxe a capa de um livro aqui do Edward Palmer Thompson, que é um historiador
inglês, né, da história social inglesa, e ele é um exemplo, né, dessa perspectiva de história vista de baixo. Ele é de tradição marxista, portanto, não é dos análises, do movimento dos análises, tá? E ele traz, ele tem nesse livro Costumes em Comum e vários outros escritos por ele, uma preocupação muito grande em trabalhar as questões relativas à cultura. Thompson é um desses autores que vai ter um diálogo muito grande com a antropologia, por exemplo, tá? Então, a preocupação dele é com essas transformações na cultura, nos modos de viver, como que as pessoas experimentam as transformações do tempo e do espaço, né? O encurtamento das distâncias, a modificação do tempo, né? Porque ele está falando desses costumes em uma Inglaterra que está vivendo as transformações ali da Revolução Industrial, tá? Bem no seu início. Então, Thompson é um exemplo de um autor que não é dos análises, mas que faz uma história vista de baixo. E Thompson está escrevendo na década de 50, 40, 50, 60, mais ou menos, né? Esse período todo é o período de escrita de Thompson, tá? E ele não, ele faz uma história também com essa perspectiva, tá? Ele e muitos outros, tá? Dentro daquilo que a gente chama de estudos culturais marxistas, tá? Ao lado de Thompson, a gente pode colocar também o Richard Hogarth, que é um autor inglês que trata ali um pouco antes, década de 30, 40, sobre a questão da classe trabalhadora, né? Sobre as transformações da cultura da classe trabalhadora, né? São autores que não fazem parte dos análises, mas que fazem parte de uma outra tradição de escrita da história, tá? Então, aqui, voltando aqui para as questões trazidas por Peter Burke, quando ele vai colocar esses 6 pontos, né, a gente tem também o quinto ponto sendo aquele que vai que mostra como a história tradicional está preocupada com uma resposta única, ou que para essa história tradicional serve somente uma resposta única, e a nova história, essa nova forma de escrever a história, ela tem uma preocupação com movimentos coletivos individuais, com tendências e acontecimentos, ou seja, não é somente uma resposta única. Aqui a gente tem é, ah, várias perspectivas, várias compreensões, né, podemos dizer assim, vários entendimentos, né, acerca das questões colocadas. Com relação, por exemplo, à objetividade do historiador, que é algo que a gente sempre falou, né, e que vocês devem já ter ouvido falar bastante, tá? A história tradicional, ela pregava uma objetividade do historiador. A história deve ser contada como realmente aconteceu, né? Acontece que nós não temos condições, humanamente falando, né, de dar conta desse passado tal qual ele foi. Então, essas transformações na escrita da história deram conta de compreender isso, né? De compreender, por exemplo, que o historiador ele tem um ponto de vista, né? Ele precisa conseguir escrever, colocar as questões no seu texto de forma honesta, né? Mas existe uma parcialidade, né? O passado, ele sempre é visto a partir de um ponto de vista, tá? Isso é do ser humano, ok? Então, são essas as diferenças básicas aí, né, nesses 6 pontos colocados por Peter Burke, ok? Ahn, a nova história, esse nome, nova história, né, ele surge na década de 70, década de 80, né, meados da década de 70, década de 80, né? E ele tem relação com os análises, mas não é somente os análises. E as mudanças, pessoal, essas mudanças elas já aconteciam desde o século XIX. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas, né? Então a gente tem é,
desde, por exemplo, o século XIX, pensadores que estão preocupados em mudar a escrita da história, em trazer novas questões, né? Novos objetos, né? Eu já mencionei para vocês, se bem me lembro, sobre um grande autor brasileiro, um ensaísta que escreveu na década de 30, chamado Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele trouxe, né, questões diferentes. Ele escreveu sobre a sociedade, né, brasileira, muito daquela que ele vivenciou. Tem o livro dele, Casa Grande e Senzala, que na escrita daquele livro ele usa fontes muito diferentes, né? Ele não fica só nas fontes oficiais, ele usa receitas, bula de remédio, né? Cantigas. Então, ele traz já essas mudanças muito antes dessas questões serem temas para os historiadores lá na Europa, por exemplo. Então, a gente tem desde o século XIX autores buscando transformar a escrita daquele momento, né? A expressão nova história, ela é de 1912, tá? Foi feita com o americano James Harvey Robinson, tá? Mas na década de 1930, 1900, inclusive antes de 1912, né? Nós temos aí autores, tanto na Grã-Bretanha quanto na Alemanha, que vai desafiar a escrita tradicional daquele momento, tá? Então, a ideia de uma história nova, né, de mudança na escrita da história, não é algo novo, né, é algo que já vem acontecendo desde o século XIX. Bom, ao falar aqui sobre essas transformações, Peter Burke ele traz, né, aí os prós e os contras, né, além de falar sobre os prós e os contras da história nova, né, os prós e os contras dessas transformações, desse alargamento do campo de trabalho dos historiadores, né. Temos também outros problemas, como problemas de definição, os problemas relativos às fontes, à explicação, né, e à síntese. Mas, para entrar nesse assunto, né, vamos aqui tentar entender qual é esse momento. Então, a gente está falando aí do pós-guerra, e as transformações estão acontecendo, né, de uma forma muito dinâmica, né, em uma velocidade muito grande. Tem aqui do lado o quadro de Salvador Dalí, A Persistência da Memória. E esse quadro, ele é interessante para a gente entender esse momento, porque a gente está vendo que tem relógios que estão derretidos, né? Isso, na minha leitura, isso é uma forma de mostrar como que o tempo ele está ali passando, e sendo experimentado de uma forma diferente, né? Então, o pós-guerra, ele traz essas mudanças e traz inovações, inovações científicos, né, e tecnológicas que vão fazer com que essa noção de tempo e espaço seja experimentada de uma forma nova, seja experienciada de uma forma nova. E, além disso, traz transformações também no campo teórico-metodológico, né? A história está enfrentando muitos problemas, muitas questões neste momento, tá? E essa transformação da escrita da história é uma tentativa de resposta dos historiadores, né, para essas questões, para essa crise da história, tá? É, questões que estão sendo apresentadas nesse momento, como o feminismo, né, a, a descolonização, o movimento ecológico, são questões que vão mexer muito, né, neste período. O texto de Peter Burke, ele é escrito na década de 90, e ele está falando, ele está fazendo o exercício de
voltar 2 décadas antes, né, 3 décadas antes. Então, naquele momento, por exemplo, o feminismo já está vivendo aí a sua segunda onda, se não me falha a memória, né? A questão da descolonização, né, dos países que foram colonizados no final do 19, início do século 20, está a todo vapor também, né, principalmente da África e Ásia. E o movimento ecológico ali na década de 90 ele ainda não tem a evidência que tem hoje, com relação, por exemplo, às questões ambientais, mas ele é bastante importante. Se a gente lembrar, os mais velhos vão lembrar, que em 1992 a gente teve aqui no Brasil um grande encontro de vários países, né, para tratar dessa questão ambiental, que é a Rio 92, né? E aí, o movimento ecológico, que hoje a gente conhece como questão ambiental, né, já era uma preocupação. Essa questão do meio ambiente, ela passa a ser uma preocupação a partir da década de 70. O primeiro curso superior é nos Estados Unidos na década de 70, tá? E, inclusive, a História e Meio Ambiente já é uma disciplina que faz parte da grade curricular do curso de História, né? E de várias outras instituições. Então, hoje a gente tem uma disciplina, né? Um tempo na grade curricular do curso, né? Para falar sobre o meio ambiente. E falar do meio ambiente é falar também de economia, é falar de cultura, é falar de sociedade, tá? É, Nesse sentido, né, o que Peter Buck vai colocar é que, por diversas razões, né, sejam elas internas e externas, né, essa crise do paradigma tradicional da escrita da história, ela vai trazer questões, né, que vão exigir um novo posicionamento, né? E são questões importantes que trazem aí novos assuntos, novos problemas, né? Mas ela traz também problemas teóricos e metodológicos, né? Que são questões, mas ela traz também problemas para a sua execução. E são esses problemas que são relacionados à definição, que são relacionados às fontes, que são relacionados ao método e que são relacionados à explicação, né, à síntese, que o autor vai trazer e que a gente vai voltar para eles agora, tá? Então, nós temos aí, tá? é, Dentro desses prós e contras, né, o primeiro problema sendo o problema de definição. Então, por que que é difícil? Por que que é um problema? Porque os historiadores estão andando em um terreno novo e desconhecido, né? Então, isso não fazia parte do métier dos historiadores, e agora faz, né? Esses novos sujeitos, essas novas questões, esse alargamento, tá? E por exemplo, a história vista de baixo, né? Como é que ela deve ser pensada? Qual é a sua principal preocupação? Né? Para que não haja somente uma mudança de polo. Se antes era uma história vista de cima, agora será uma história vista de baixo e a outra vai ser ignorada? Como que é isso? Essas questões foram colocadas e foram sentidas lá na década de 90, na década de 80, né? Durante essas transformações. Hoje, essas questões elas já estão apaziguadas, a gente já tem mais certeza, a gente já tem mais experiência, né? Porque são aí mais de 30 anos. Mas lá naquele momento inicial, elas se configuraram como um problema, né? Então, história da vida cotidiana, tá? Não é que era algo recente falar do cotidiano, mas o cotidiano passou a ser importante, né? Passaram a dar importância a ela, né? Então, dentro disso daí, a dificuldade era relacionar as estruturas cotidianas e as mudanças, né? As mudanças maiores. Como fazer, né? Então, foi um momento de muita incerteza no trabalho dos historiadores, né? E de erros também, né? E de acertos, né? A questão das fontes, que é uma outra questão aí. A questão das fontes
foi o maior problema. Por quê? Porque novas perguntas, né, requer novos tipos de fontes, certo? Eh, para fazer uma história que vai incorporar, englobar mais pessoas, né, ah, vai ser necessário ir atrás de outras fontes, porque as fontes oficiais elas não vão dar conta disso, né? Então a gente tem aí outros tipos de fontes, como a oralidade, né? Que a gente já falou sobre elas e vocês já fizeram um trabalho, né? Na atividade colaborativa, né? Nós temos imagens, nós temos estatísticas, nós temos fotografias, jornais, registros judiciais, processos, crimes, e uma infinidade de outras fontes. Eu, por exemplo, utilizei panfletos, né, imagens, vídeos, né, material produzido pelos trabalhadores, né? Então, todas essas questões com relação às fontes foi algo enfrentado com muita dificuldade naquele momento, tá? Porque foi difícil lidar, né, com toda essa complexidade, né? Com toda essa diversidade, né, de material, certo? Com relação à explicação, né, a gente tem aí, por exemplo, a expansão desse campo de trabalho, né, vai trazer também o repensar da explicação histórica, né? Por quê? Porque analisar uma questão política de Estado, né, das grandes lideranças é muito diferente de analisar questões culturais, tá? Hoje isso já é uma questão é, estabelecida, né? Assim, a gente já tem controle sobre isso, né? Então, nós temos dentro dessa questão da explicação aí uma gama, uma variedade de conclusões que se pode tirar a respeito, né, de fatos, né, de determinados fatos históricos, determinados acontecimentos, tá? Então, existiu naquele momento um problema com relação a explicar esses novos sujeitos, esses novos problemas, né? Como lidar com isso, como explicar, né? Como colocar, como produzir um texto, como traduzir isso, né? E os problemas de síntese, né? O grande problema de síntese, a questão da síntese aí, ela está relacionada principalmente na fragmentação que esses novos sujeitos, esses novos campos trazem, né? Então, é muito o que foi dito lá por François Docet na História em Migalhas, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande, né? A história se fragmentou, né, naquele período, né? E, e essa fragmentação, né, ela causou uma dificuldade de diálogo, porque ah, não era possível, né, para os historiadores eles não conseguiam naquele momento manter um diálogo profícuo, tá? Não conseguiam, por exemplo, ouvir o outro, né, estabelecer um diálogo com o outro, com aquele que escrevia sobre outros assuntos, tá? Então, esse era um problema, né, enfrentado naquela época, tá? E a ideia da história total, né, que é buscada pelos análises, por exemplo, ainda é uma coisa muito distante, né? Mas a cada período, né, a cada aprendizado, né, os historiadores e a comunidade de historiadores dão um passo em busca disso, tá? Hoje, essas questões, elas já são questões aceitas e foram enfrentadas e a história, ela está aí pujante, né, com, por exemplo, a questão da história oral, né, que vocês acabaram de passar por essa experiência. Eu espero que todos e todas tenham gostado de experimentar essa nova, né, essa experiência nova. Então, pessoal,
são essas questões que é, foram experimentadas ali, né, na década de 90, né, década de 80, 90, início dos anos 2000, mas são questões que já estão hoje mais resolvidas, né, entre os historiadores, tá? Então, assim, a escrita da história através desses novos sujeitos, né, dessas novas preocupações, né, ela se configurou como uma, assim, no meu modo de entender, como uma coisa muito acertada, né? E a gente só tem a, né, entender mais a história da humanidade através disso, tá? Eu quero agradecer a atenção de todos e de todas, tá? É, a gente finaliza aqui as aulas de Teoria e Metodologia da História e nos encontraremos novamente para falar sobre Colônia, tá? Colônia 2, tá? Obrigado a todos, e a todas, tá? Até, né, lá, meados do mês de março, quando a gente volta com Colônia.